dia que você entender que criar conteúdo não é sobre você e sim quem está assistindo, você começa a ter resultado na criação de conteúdo e começa a monetizar com os conteúdos que você vem produzindo. E não só isso, quando você entender que a sua rotina é um farmador de conteúdos diários para você, você vai parar mais de pensar sobre roteiros, sobre o que falar, sobre qual tipo de conteúdo eu acho interessante falar para aquela pessoa, mas sim mostrar o que realmente você faz e o que você faz dá de resultado para essas pessoas. É isso que ela quer entender. Não quer entender sobre educação. A educação é bom para mostrar a tua autoridade e tudo mais, mas é interessante a gente entender sobre quem está assistindo e não sobre a gente. Então fica nesse canal que eu vou trazer muitos insights aqui pra você. Fica nesse vídeo aqui, fica nesse vídeo. Hoje eu tava assistindo um vídeo e foi um dos motivos que fez eu despertar isso pra fazer esse vídeo. Mês de julho eu fiz um teste. Eu faço muitos testes na criação de conteúdo, nos próprios anúncios. Quando eu vejo algo que tá funcionando para eu vejo um vídeo, isso aqui tá funcionando hoje no tráfego pago. Beleza, vou lá e testo nas minhas contas para depois eu ir testar com os clientes, tá? Para não gastar dinheiro dos clientes e também para eu ir aprendendo com as mudanças que vem acontecendo no mercado. Então, e realmente validar, isso aqui funciona realmente para um cliente X, para um cliente Y, ou não funciona para nenhum. Então, é interessante que a gente venha com essa ideia de testar para depois validar. E aí foi o que aconteceu no mês de julho. No mês de julho eu pensei, antes eu gravava muito conteúdo falando sobre tráfego pago, o que é o marketing, KPI, ROI, explicação, sabe? Algo educacional, falando sobre, muitas das vezes, tentando ensinar uma pessoa sobre marketing. E é isso que eu aprendi com outros professores. E não tem nada de errado você passar o que você aprendeu. Mas, se você quer ter cliente, o cliente ele não quer saber se você aprendeu algo e está passando esses ensinamentos. Ele quer saber se algo pode resolver o problema que ele está tendo hoje. E aí, a gente precisa ser claro com isso. Entrou um cliente ontem aqui na Aventura Comunicação e aí eu perguntei para ela, quem realmente você quer? Você quer atingir nacionalmente, estadualmente, só um bairro, só uma cidade? Como é que é hoje? Como é que está a tua logística para isso? Não, mas eu quero atingir a capital toda e essa cidade aqui. Tudo bem, mas você tem verba para isso? E outra, até quanto de mão de obra tu vai conseguir fazer para que essas pessoas sejam atendidas? A gente precisa pensar estrategicamente. E não é criar conteúdo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas sim, eu resolvo esse tipo de problema, você tem esse tipo de problema, eu resolvo. Então, muitas das vezes, é enxergar o que o cliente está precisando. Aí eu volto de novo nessa frase. Os conteúdos é sobre quem está assistindo, não sobre você. Por isso que tem muita gente que está monetizando com conteúdos e muitas das vezes não está viralizando, mas está monetizando. E muita gente que viraliza e não monetiza. Por quê? Porque existe essa diferença. Existe a diferença da pessoa viral e da pessoa que monetiza, usa o conteúdo para ganhar dinheiro. E o que é isso? Por quê? Porque ele fala, eu hoje como marketing, e eu vou falar sobre o teste que eu fiz, como falei para vocês, eu criava muito sobre o conteúdo, tráfego, marketing, enfim. Quando eu comecei a falar sobre perrengues, por exemplo, do empreendedor local, quando eu comecei a falar sobre criar conteúdos de conexão, ele, cara, eu gostei realmente é desse jeito. O empresário lá, ei, é verdade, a gente tem a liberdade, mas conteúdos como eu criei, tipo esses daí que estão aparecendo na tua tela, né? São conteúdos de conexão. E eu fiz só um teste mesmo, fiz 15 dias de postagem, e aí, olha esses números. A gente teve um aumento de 41% de visualizações no meu perfil. Conquistei visualizações organicamente no Facebook, onde eu não tinha tanta visualização. Alcancei mais de 793% de contas, então no mês de julho eu alcancei 6 mil contas, só com Reels, organicamente. Ganhei 60 seguidores e de interação tive um aumento de 18% e de visitas no perfil quase 100%, 97,2%, organicamente. E não foi conteúdos tão elaborados, não. Foram conteúdos que eu estudei e falei, cara, quais as dificuldades que um empresário tem hoje, sabe? O que é que eu posso contribuir com o marketing que eu faço hoje para ele? E como é que eu faço para eles me ver? Essa é a questão. Você precisa perguntar hoje como é que eu faço para ele me ver. E muitas das vezes ele não está nem procurando, às vezes, sobre marketing, está procurando, às vezes, sobre contabilidade, às vezes só está procurando conteúdo que ele se identifique. Rede social, bote isso na sua cabeça. É sobre
engajamento, interação, rede social, o nome já fala, social. Por mais que o Instagram virou uma plataforma de monetização, de criação de conteúdo para tudo mais, mas ainda assim o pessoal fica lá para passar o tempo. Então ele precisa gerar conexão, engajamento, interação e tudo mais. E aí, esses números ele nos mostram justamente isso. Eu consegui 20 mil visualizações em um pico, por exemplo, teve conteúdo meu aqui que bateu quase 3 mil de visualização. E aí eu vou pegar esse conteúdo que bateu 3 mil de visualização e enxergar como é que eu posso trabalhar ainda mais ele. E aí agora eu vou para um outro lado, que eu vou para o quadro aqui de branco, para eu te falar sobre a minha nova estratégia que eu vou fazer agora no mês de agosto. Eu estou com esse canal de YouTube, eu já criei já um vídeo esse mês, eu vou criar agora esse que eu estou gravando com vocês, mas eu vou fazer com que o vídeo do conteúdo me gere mais conteúdos no Instagram. Como? Como eu já faço isso para alguns outros clientes que tem canal no YouTube, mas eu vou trazer essa estratégia aqui para vocês. Eu acho que só vou abrir a minha ideia hoje do multicanal aqui para vocês. Eu tenho justamente essa metodologia. Tá, vamos lá. Antes eu mesmo de falar para vocês sobre esse tipo de conteúdo, de estratégia que eu vou fazer hoje para mim, a partir de agosto, e aí eu pretendo fazer isso até setembro, final de setembro. E aí, justamente o que eu falei para vocês. Por exemplo, tem um cliente nosso que um Reels dele gerou 73 seguidores. A gente pegou esse Reels, conversei com ele já. Vamos criar o padrão desse Reels. E aí o visual, tonalidade de voz, roteiro, edição. E aí o que a gente vai fazer? Multiplicar isso daqui. Por quê? Porque se esse aqui já gerou 73 seguidores, ele tem alguma coisa de especial. Então a gente encontrou um dos padrões que um dos nossos clientes que a gente estava tentando achar. Mas Ventura, você trabalha com marketing, você deveria ter esse padrão premeditado. Gente, quem vende receita de bolo para você está vendendo errado. Por quê? Porque a estratégia que eu vou falar aqui para vocês pode funcionar para mim, mas não pode funcionar para o meu cliente. Mas por que não pode funcionar para o meu cliente? Porque meu cliente tem uma rotina totalmente diferente da minha. Eu trabalho home office, eu consigo ir para o meu cliente, eu consigo trabalhar de um café, eu consigo trabalhar no próprio meu escritório, eu consigo trabalhar no cowork do meu condomínio, mas o meu cliente não. Meu cliente, por exemplo, esse daqui, ele viaja, eu não consigo estar gravando, quem grava é ele. Eu só dou as orientações para ele e ele mesmo grava. E aí a gente edita. Ó, só que no próximo vamos fazer dessa forma. Até que a gente encontrou o padrão dele, que é onde a gente consiga trazer produtividade e volume de postagem, como é que tem que ser. Por exemplo, ele está ganhando de 2 a 3 seguidores por dia e postando 2 vezes por semana. Tem vez que é 3, mas na maioria das vezes é 2. Então pensa assim, cara, eu tô ganhando, postando 2 vezes por semana e eu tô ganhando praticamente 2 seguidores por dia, dando certo. Então a gente vai aumentar esse volume, um dos padrões, e a gente vai começar a aumentar o padrão e tá trazendo mais seguidor. Então a ideia é que esses seguidores aqui, aumente de 2 ou 3, passe para 5. Para 5 seguidores por dia ou mais. Aí vem justamente a receita de bolo aqui, ó. Isso aqui vai funcionar para o meu cliente. Mas, Ventura, existe método de viralização? Existe. Eu não estou dizendo que esse tipo de receita de viralização não vai dar certo. Vai. Só que quando a gente quer monetizar algo, muitas das vezes o KPI, seguidor, não me diz nada. Porque quando a gente quer monetizar um conteúdo, a gente precisa entender o quê? Qualidade de leads. O MQL, o famoso MQL. E muitas das vezes o MQL não é um seguidor. Ele só viu o teu conteúdo, ele se identificou. O que acontece muito comigo, ó, eu vejo um Reels, curto, mas não sigo a pessoa. Curto novamente, mas não sigo a pessoa. Talvez eu vou começar a seguir ela só lá para 10ª vez que eu ver o conteúdo dela. Então aqui, a questão do KPI de seguidores não me faz, mas o views, sim, junto com clique. Ou o tipo de ação que eu quero. Só que mês de agosto eu quero o seguidor. É um KPI que eu estou buscando. Mas ele não vai me dizer se é um MQL ou não. Eu só quero o seguidor. Só que aí, com esse tipo de conteúdo aqui, que a gente encontrou de padrão dele, a gente vai trazer seguidores qualificados. Para que quando eu lançar a mentoria dele, que a gente está lançando uma mentoria dele, a gente vai conseguir vender melhor. Possivelmente até orgânico. Entendeu? Então vamos para a minha estratégia aqui, ó. Eu estava com a estratégia topo de funil no mês de julho, para gerar conexão. Então, conteúdo eu vou
Topo de funil, eu preciso ser reconhecido, então vou gerar conexão, a pessoa precisa me conhecer. Então, muitas das vezes, eu vou falar sobre um benefício, um problema que ele está tendo e eu vou tentar me identificar com ele. Porque muitas das vezes, hoje, o meu cliente ele é empresário. Só para vocês entenderem, hoje o meu cliente ele é empresário, local e mais específico ainda, Eusébio. Estou mudando a minha operação para mais próximo de mim, porque eu acabei de me mudar e aí eu estou focando muito na região do Eusébio. Para quem não conhece, Eusébio é uma cidade do Ceará, região metropolitana ali de Fortaleza. E muita gente está chegando para cá. E aqui tem muito crescimento de negócio, tá? E aí o que é que eu preciso entender? Se eu estou no negócio local, eu preciso estar dentro do Eusébio. Então, meus conteúdos vão ter que ter localização e não só isso, estar em locais do Eusébio. Uma praça, um restaurante, muitas das vezes uma foto, não necessariamente um reels falando sobre determinado conteúdo, talvez um vídeo eu passeando com a Amora, que é minha cachorra, uma foto de casal com a Amanda. Isso aqui é o topo de funil, que é onde o pessoal vai me identificar como uma pessoa normal, que eu não estou buscando vender para ela. Só estou mostrando a minha vida dentro do Eusébio, local. E aí eu já estou fazendo o quê? Anúncios para o Eusébio. E anúncio mesmo. Você, empresário do Eusébio, precisa crescer, precisa gerar mais leads qualificados, fala comigo. Então, assim, quando esse cara é impactado e ele tiver curiosidade de saber quem eu sou, ele vai enxergar que eu não sou uma pessoa de fora que estou fazendo anúncio para ele, mas sim eu conheço a região que ele atende. Que hoje é uma das dificuldades do negócio local, um marketing não conhecer o local onde a pessoa, né, o profissional ali, ele não conhece a área onde a empresa atua. Então, vem um ponto. Segundo ponto, é eu falar sobre os meus problemas, meus perrengues mesmo. Se eu sou um empresário pequeno, perrengue, eu tenho uma dor. Eu tenho várias dores. E por que eu não falo dessas dores aqui? Que aí vai gerar conexão. Sem vender, sem vender. E eu estou falando não de uma dor de marketing. Não estou falando de uma dor de conteúdo. Não, estou falando de uma dor, por exemplo, de gestão. Ah, Vitor, mas tu fala de marketing, vai criar conteúdo falando de gestão. Vou, porque o meu cliente, ele quer saber sobre gestão. Se eu aprendi alguma coisa e eu posso ensinar sobre isso e fora da minha bolha do marketing, eu vou falar. Por quê? Porque ele vai se identificar comigo. E muitas das vezes trazendo para o meu dia a dia. Então, o meu dia a dia, falando de uma reunião, falando de um fechamento, uma reunião, dando treinamento, falando com um novo cliente, gravando essa reunião. Isso é um tipo de conteúdo que o meu cliente, ele se interessa. E aí vem aquela história de vender sem vender. Então, preciso gerar conexão aqui, muitas das vezes falando das dores que eu passo, sendo verdadeiro, falar a verdade aqui, sem vender. Aqui eu não vendo. Aqui eu não vendo. Topo de funil eu não vendo. Já aqui, que é o meio, aqui eu tenho um pouco de autoridade. E aí eu falo aqui um pouco sobre marketing, vendas, conteúdo. E muitas das vezes aqui eu ensino, ensinar, eu ensino. E o que é o ensino? Não é, o que é o ROI? Você precisa saber o beabá do tráfego pago. 5 hacks para... Não é isso. É entender que marketing hoje de verdade não é só ter um lead qualificado. O que é um lead qualificado? O que é um lead que está com momento de compra? Existe o lead que não está com momento de compra? Ensinar ele a identificar problemas que ele encontra no dia a dia. Dia a dia. Aí aqui eu ensino dia a dia. Qual problema eu vou conseguir ensinar para ele hoje, para ele resolver o que ele está passando por ele. E aí eu faço uma pesquisa altamente aprofundada para entender hoje quais os problemas que um empresário, negócio local, ele tem. E muitas das vezes, eu vou tentar fazer o linkamento com o que eu vendo hoje. Se eu puder puxar alguém de gestão comercial, de tributário, advogado e tudo mais, para conversar comigo e fazer uma collab, é aqui. Porque eu vou, como falei, gerar autoridade. E o fundo de funil. Em momento algum, estou falando aqui para vocês de viralizar. Estou falando para vocês como monetizar conteúdo. É desse jeito que eu monetizo conteúdo, no meu dia a dia. E muitas vezes, e aí vem aquela questão, meu dia a dia é horrível, meu cenário não contribui, minha câmera, vocês sempre vão ter um problema. Vocês sempre vão ter um problema, mas nunca quer começar. Mas por que não quer começar? Porque tem medo da opinião dos outros. Tá vendo isso aqui?
Esse conteúdo que você está vendo aí é um tipo de conteúdo de autoridade. Eu estou passando para vocês um pouco do que eu sei para que você entenda que para resolver um problema de autoridade ou posicionamento, você precisa postar. E hoje, você precisa gerar o posicionamento para gerar engajamento para depois vender. Nem à toa que hoje a minha metodologia de marketing hoje é posicionamento, demanda e C, PDC, comercial. Porque aqui eu vou gerar posicionamento, aqui eu vou gerar demanda e aqui eu vou trabalhar essa demanda. Mas para eu chegar no D de demanda, eu preciso ter um posicionamento, gerar uma conexão e gerar um engajamento. Aí depois vem para cá. Aí eu vendo. Tá? Mas voltando, produza conteúdo. E o teu dia a dia é um conteúdo valioso. Bota o teu celular do lado e grava. Você que faz comida, você que está no dia a dia, grava e posta. Me esqueci o nome agora do conteúdo, mas sabe aquele conteúdo POV? Que aí vem um textozinho, e aí vem um áudio viral, alguma coisa assim do tipo. Foi esse tipo de conteúdo que eu gerei. Olha esses conteúdos aqui que eu gerei em julho. Agosto eu vou continuar esse tipo de conteúdo, mas eu vou acrescentar ainda mais. E aí é onde vem o fundo de funil. O fundo de funil eu entendo que é onde eu vou ter os CTAs para gerar vendas. E é onde é aqui que eu venho falar de um problema e solução. E muitas das vezes é aqui que eu falo sobre mim. O que eu faço? Aí a gente responde aquelas palavrinhas, né? O que, para quem e como. O que eu faço, para quem eu faço e como eu resolvo isso daí. Você responder. E aí é isso que acontece hoje nos conteúdos. Você quer gerar clientes, só que ninguém te conhece. Você não está gerando isso daqui, ó, topo de funil. Você não está gerando conexão, engajamento e tudo mais aqui. E aí você só vem para cá, você pula essa etapa. Você pula 2 etapas, muito importante, e só vem para um fundo de funil. Por isso que vocês verem muito conteúdo, você preparando o cliente para outra pessoa. Você não prepara o cliente para você. Porque como eu falei, Reels hoje não gera seguidor. Não é à toa que você pode prestar atenção que muita gente me segue, porque sabe que o Reels ele não gera seguidor. Só se você tiver um trabalho muito grande de gerar essa conexão para seguir as pessoas. Mas quando você faz esse trabalho de escadinha, descendo cada degrau, você quando chega aqui, quando o lead ele vê que, por exemplo, no meu caso, sou do Eusébio, estou fazendo anúncio para esse cara já de fundo de funil, eu não estou mentindo para você não. Mas aqui é uma verba totalmente barata, como um teste mesmo, eu estou fazendo um teste aqui. E aí o que acontece? Você cria um conteúdo de topo de funil, esse cara se identificou contigo. O empresário, né? Ah, esse cara é do Eusébio, né? Gostei do conteúdo dele, tá? Eu vi que ele tá ali na pracinha do Eusébio e eu vou, legal. Ele tá com a família, passeando com a cadela dele, tá passeando com a mulher dele, legal. Ele é um cara de família, gosta de passeio, gosta de treinar, gosta de fazer isso, gosta de fazer aquilo. Eu me identifico com esse cara. Pá. E aí, por ele ter curtido, o algoritmo fala assim, cara, então acho que possivelmente ele vai gostar do próximo conteúdo que essa pessoa postar. E aí eu vou lá e posto um conteúdo sobre o meu dia a dia, algo que eu aprendi hoje. Meio de funil. Não estou falando sobre marketing, não estou falando sobre conteúdos que refletem o meu trabalho. Estou falando sobre algo que eu aprendi. Algo sobre um vídeo que eu postei aqui no YouTube sobre o comparativo de marketing com treinamento, né? A planilha de treino, né? Aquela questão toda que eu falei. Aí, cara, eu gostei desse conteúdo. Ele tá treinando, ele tá falando. Por que Cariani dá super certo? Porque o Adib dá muito certo. A CIMED, ele fez as pessoas gostarem de ver uma empresa de remédio. Por causa disso aqui, ó, dia a dia. Porque dia a dia ele mostra a vulnerabilidade, ele mostra os defeitos, eles mostram o sucesso, mostra a derrota. E isso não é problema nenhum. O pessoal quer mostrar um mundo perfeito, mas é todo mundo querendo ser perfeito, mas gosta de assistir os defeitos e entender como foi que esses defeitos foram solucionados. Gosta de entender sobre os problemas e ver como é que esses problemas foram solucionados. É tipo isso. E aí ele curtiu de novo. Meu lead, ele curtiu aqui, curtiu aqui. No terceiro vídeo que eu falar sobre um problema que ele encontra na empresa dele sobre marketing, muitas das vezes é aqui que eu vou falar,
e aí eu encontro uma solução básica para ele, e muitas das vezes não é eu resolvo o teu problema, não. Ó, um exemplo. Muita gente está vendendo sistemas de disparo de mensagem. O WhatsApp, ele liberou você disparar mensagens a 3 centavos por mensagem. Você consegue atingir ali em média de 1.000 pessoas por R$ 200. Se você tiver um CRM bem trabalhado, você consegue trabalhar a tua base e sem gastar muito, entendeu? Alguém te ensina isso? Não, mas usa isso como ferramenta para falar assim, eu resolvo teu problema. Aí quando tu vai ver o problema, ele tá usando uma ferramenta do WhatsApp que estava aqui para mim o tempo todo e ele poderia ter me ajudado. Só ter falado isso. Então é agregar valor para a pessoa. Então é aqui que eu agrego valor. Aqui também. Aí eu costumo dizer que aqui tem o meu termo aqui, né? Topo e meu fundo de funil. Aí eu falo problema, solução, mas se você precisar de ajuda para resolver essa solução, me contrate, porque eu consigo fazer de uma forma estratégica e mais rápido, fundo. E é onde é aqui que ele vai curtir, ele vai se identificar. E aí eu fico fazendo esse loop com ele até ele ser meu cliente. Não é porque um lead ele alcançou todas as 3 etapas, virou um seguidor, e aí continuou seguindo as etapas que ele vai virar o teu cliente. Mas você está quebrando objeções diariamente dele. Quando ele se sentir num momento, por exemplo, ele já tem uma agência de marketing, no meu caso. Quando a agência de marketing fala assim, cara, a pessoa que eu estou seguindo, ele falou disso, disso, disso. O meu marketing ele não está falando sobre isso. Por quê? Se é gratuito, por exemplo. Por exemplo, o agente de IA do WhatsApp, ele é gratuito. Alguém está falando para você que você pode usar o agente de IA? Eu falo para todos os meus clientes aqui. E a gente vende sistema. Então, muitas das vezes, não é sobre você, como falei no começo desse vídeo. É sobre a pessoa que você quer conversar. E aí, para finalizar esse vídeo, tudo isso conta com também o ambiente. Eu vendo tráfego pago. Mas eu sei que meu cliente que pode me pagar R$ 30.000 por mês, 40, 50, R$ 100.000 em um projeto, ele não está, muitas vezes, no anúncio. Ele pode até me seguir pelos conteúdos, mas ele só vai me contratar se eu estiver no ambiente. E aí é um papo para um outro tipo de vídeo. Por quê? Porque aí no outro tipo de vídeo eu vou falar para vocês canais de aquisições que é onde vocês podem ter cliente. E onde é que entra? Esse tipo de conteúdo é somente para mim? Não. É somente para uma outra pessoa de tráfego pago, de marketing? Não. Serve para padaria, serve para o personal, serve para o advogado, para o provedor de internet, para o mentor de liderança. Serve para muita gente. Só cabe organizar a estratégia aonde precisa estar. Espero que tenha gostado desse vídeo. Falei muito aqui, mas é algo... Esse tipo de vídeo eu gosto. Esse tipo de vídeo eu gosto muito. Eu vou tentar trazer mais se esse vídeo performar melhor. Então, cabe você decidir se vai ter mais vídeos sobre isso ou não, tá? Me segue, curte, compartilha, que esse tipo de conteúdo é valioso e tem ouro aqui, ó. Até a próxima.